O áudio estava desligado, né, pessoal? Bom, a política monetária. Ela é feita com alterações na quantidade ofertada da moeda. Tá? O governo, através do Banco Central, ele altera a taxa de juros Selic para intervir no preço do dinheiro de forma a diminuir ou aumentar a oferta de moeda no país. A gente já comentou sobre isso no passado. Né? Quando você tem uma variação muito grande, por exemplo, de moeda estrangeira, muita gente comprando moeda, então o governo vai lá e coloca um pouco mais de moeda para fazer com que o câmbio ele acabe caindo, ele acabe decrescendo, né? E o inverso também é verdadeiro. Muitas vezes as pessoas estão procurando, não tem, o preço sobe, então ele vai lá e ele coloca ele começa a vender os seus próprios dólares para que esse dinheiro possa ser regulado. Tá? Então, por que as pessoas precisam de dinheiro? Primeiro, porque as pessoas querem ter dinheiro no bolso, tá? E segundo, que as pessoas querem dinheiro para emprestar. Tá? Então, é dessa forma que a oferta monetária afeta a demanda. Né? Quando é que eu tiro o dinheiro do mercado? Eu tiro o dinheiro do mercado quando eu coloco dinheiro no meu bolso, ou seja, quando eu guardo dinheiro, né? E quando eu pego dinheiro, e eu preciso também desse dinheiro para que eu possa emprestar a outras pessoas. Tá? As pessoas precisam de dinheiro. Então, eu preciso ter dinheiro aí para poder emprestar às pessoas. Então, quais são os motivos que alteram a demanda por moeda no bolso e moeda para que eu possa gastar? Então, quanto maior for a minha renda, maior a demanda por moeda. Tá? Com mais renda, ou seja, com mais dinheiro, pessoas compram mais bens e serviços, dessa forma mantém mais moedas. Então, quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu vou comprar, mais bens eu vou comprar, e claro, eu estou mantendo aí mais moeda. Quanto maior a taxa de juros, menor a demanda por moeda. Pessoas se sentem incentivadas e estimuladas a emprestarem dinheiro e dessa forma ganharem com a taxa de juros. Tá? Então é dessa forma aí que altera ou dinheiro no bolso ou dinheiro para gastar. Tá? Então, ou eu compro. Então, quando o governo percebe que você está gastando muito dinheiro, que está sendo colocado muito dinheiro no mercado, o que o governo faz? Né? Qual a política monetária que o governo tem? Ele vai estimular a taxa de juros, ele vai aumentar a taxa de juros, ele vai oferecer títulos a uma taxa atrativa, os bancos vão te oferecer aplicação, de maneira que você tire este dinheiro do mercado. Né? Porque nós sabemos que muito dinheiro no mercado, ele vai acabar acontecendo que a inflação vai aumentar. Tá? Nós temos também aí o que é chamado de política monetária expansionista. Como é que é feita essa política monetária? Bom, o governo, ele aumenta a oferta da moeda. Então, ele coloca dinheiro no mercado. Para isso, ou o governo vai imprimir, ou seja, emitir mais dinheiro, ou ele compra de volta os títulos públicos, o que faz com que a quantidade de moeda em circulação aumente na economia. Então, o governo, todo dia, né, o governo coloca títulos a serem vendidos, títulos do governo, né? Baseados em taxas, ele coloca uma taxa mais atrativa ou menos atrativa, tudo depende do que ele está precisando e de como está o mercado, né? Então, ele coloca esses títulos, você compra esses títulos, então ele está tirando dinheiro do mercado. Ou ele vai fazer o inverso, né? Ele vai recomprar esses títulos de maneira que ele vai colocar dinheiro em circulação. Tá? Então, ele tem essas duas formas. Ou ele vai imprimir mais dinheiro, mais papel moeda, né? Ou ele vai comprar de volta os títulos que ele tem, que ele vendeu, tá? Que você comprou, e ele vai fazer uma oferta e vai dizer, olha, eu quero recomprar esses títulos. Qual é o objetivo dessa política monetária expansionista? Aumentar a produção, emprego e renda no país. E qual é o impacto sobre a taxa de juros na economia? Ele tem uma diminuição da taxa de juros. Então, quando ele faz essa operação aqui, né, de o governo aumentar
a oferta de moeda através da emissão ou através de recompra de títulos, ele está diminuindo aí a taxa de juros, claro, porque você não está fazendo aplicação, né? Você está recebendo esse dinheiro, porque você não tem dinheiro, você tem um papel, você tem um título. Consequentemente, você não pode gastar esse título, você precisa de dinheiro. Então, a taxa de juros, ela diminui, né? Porque não tem ninguém aplicando. Ela vai aumentar quando tiver interesse na aplicação, tá? Por que a taxa de juros diminui? Quando o governo aumenta a oferta de moeda, ele deve estimular o aumento da demanda por moeda no bolso, para o mercado monetário ficar equilibrado. Então, para aumentar a demanda por moeda, o governo diminui a taxa de juros. Isso faz as pessoas comprarem menos títulos públicos, preferindo manter mais moeda no próprio bolso. Então, os juros acaba diminuindo, então os juros acaba caindo, porque você não está fazendo nenhum tipo de aplicação. Então, os juros tendem a diminuir. Tá? Qual o impacto que essa política tem sobre a produção, sobre a renda e sobre o emprego? A diminuição da taxa de juros faz as pessoas e as empresas comprarem mais, estimulando o aumento da produção. Claro, você não está aplicando dinheiro, obviamente que você está com dinheiro, o que você vai fazer? Você passa a comprar alguma coisa. Sabe aquelas ofertas de, por exemplo, agora Black Friday, ou quando chega no final do ano, né? Começam aquelas ofertas, você passa em frente de uma loja, você compra 10 camisetas, só paga 5, você compra 2 desses, compra 3 e paga 2, compra 5 e paga 4. Né? É uma forma das pessoas consumirem. Consequentemente, as pessoas consumindo, os consumidores comprando mais, o que vai acontecer? As empresas vão comprar mais, automaticamente eu tenho um estímulo na produção. As empresas vão produzir mais. Porém, qual o impacto que isso tem sobre a inflação? Como as pessoas e as empresas querem comprar mais, os preços acabam subindo. A tendência é subir. Né? Quando as pessoas percebem que todo mundo está comprando um determinado produto, quando as pessoas começam a vender muito, o que vai acontecer? As pessoas começam a comprar demais. Eu gero a inflação. Você já deve ter percebido isso, né? Um dia você vai comprar um determinado produto no mercado, o álcool, por exemplo, né? No começo da pandemia, a gente ia comprar álcool, quando achava, tinha multiplicado por 3, 4 vezes. Por quê? Porque a demanda era muito grande, e aí a produção acaba tendo escassez, a gente já falou sobre a escassez, né? E aí a tendência, obviamente, que é subir tudo isso. Tá? Eu tenho também a política monetária contracionista, né? Como é que é feita a política monetária contracionista? Bom, o governo, ele vai, aí nesse caso, ele vai diminuir a oferta de moeda, né? Então, nesse caso, o que o governo vai fazer? Ele vai vender título público e vai diminuir a emissão do dinheiro, ao inverso. Então, agora eu começo a colocar título público a uma taxa atraente para fazer com que as pessoas poupem, né? Com que as pessoas guardem dinheiro. Né? Qual é o objetivo dessa política? É justamente controlar a inflação. Por isso que você tem a taxa de juros. Hoje o juros está tanto, amanhã o juros está tanto. Né? Você tem essa sazonalidade dos juros, uma hora aumenta, uma hora diminui. Né? Então, qual é o impacto sobre a taxa de juros? Ele vai aumentar a taxa de juros. Então, quando o governo coloca título público para ser vendido, né, eu estou aumentando a taxa de juros porque eu quero atrair o investidor. Eu quero que você guarde dinheiro, eu quero que você tire dinheiro do seu bolso e você guarde dinheiro para controlar a inflação. Né? Porque se tiver muita gente gastando dinheiro, a inflação vai aumentar porque os preços automaticamente irão aumentar. Então, quando o governo diminui a oferta de moeda, ele deve estimular uma diminuição na demanda por moeda, no bolso, para o mercado monetário ficar equilibrado. Então, eu estou tirando dinheiro do seu bolso. Para diminuir a demanda por moeda no bolso do consumidor, o governo, o que ele faz? Ele aumenta a taxa de juros. Isso vai fazer com que as pessoas comprem mais títulos
do que ficar com o dinheiro no próprio bolso, porque se eu ficar com dinheiro no meu bolso, com a taxa de juros alta, eu estou perdendo dinheiro. Então, é melhor eu comprar esse título público, é melhor eu aplicar o dinheiro, é melhor eu colocar o dinheiro na poupança, tá? Porque aí eu vou acabar ganhando com isso. Por isso que você tem um mercado de ações e todo dia o pessoal compra e vende, compra e vende, compra e vende, tá? Justamente para poder trabalhar dessa forma. Qual o impacto sobre a produção, a renda e o emprego que uma política monetária contracionista causa? Bom, a elevação da taxa de juros faz as pessoas e as empresas comprarem menos, desestimulando o aumento da produção. Óbvio, né? Se eu estava comprando matéria-prima, insumos todos os dias, chega uma determinada hora que eu dou um break. Por quê? Porque o preço subiu, né? O juros está mais alto. Então, eu prefiro deixar o meu dinheiro aplicado do que investir, por exemplo, em matéria-prima. A gente sabe que dinheiro em estoque é dinheiro parado, né? Muitas vezes você não ganha dinheiro com mercadoria parada no estoque, tá? Qual é o impacto sobre a inflação? Bom, como as pessoas e as empresas querem comprar menos, automaticamente o preço, a tendência do preço, ele é cair. Consequentemente, você tem um controle da inflação. Então, uma das formas de se controlar a inflação é justamente você colocar ou tirar o dinheiro do mercado, atrair o investidor, né? Abaixar ou aumentar a taxa de juros, né? Fora também aí a concorrência, né? Os produtores diminuírem os seus preços e tudo mais, tá? Bom, uma política fiscal expansionista com câmbio flutuante e livre de modalidades de capitais. A gente sabe que o Brasil, até uns anos atrás, ele tinha câmbio fixo, né? E a partir de um determinado momento, ele precisou fazer um câmbio flutuante para poder aí se adequar, né? Para poder fazer com que a economia cresça. Então, nós não temos mais condição de ter um câmbio fixo. Na época que foi instituído o real, o câmbio ficou fixo durante um bom período. A gente conseguiu aí fazer grandes coisas, mas depois, infelizmente, ele começou de novo a crescer e está hoje nesse patamar. Então, o governo faz uma política expansionista com emissão de moeda ou compra de títulos. Para quê? Para equilibrar o mercado monetário, os juros devem ser reduzidos. O número 2, ele pode, com diminuição da taxa, a produção de renda aumenta e a saída de capital do país. A produção, a renda, ele aumenta porque pessoas e empresas compram mais com taxa menor. Então, eu estimulo aqui a compra de produtos. Saída de capital ocorre porque investidores procuram países que pagam mais por suas aplicações, que é o exemplo do arroz, né? Está acontecendo justamente isso aqui. A saída de capital aumenta, procura por dólares, o que desvaloriza a nossa moeda nacional, tá? E, por último, nós temos aqui a desvalorização da moeda nacional, impulsiona o quê? A exportação. Com o aumento das exportações, a produção, a renda aumenta ainda mais, que vai levar de novo o governo a fazer uma política monetária expansionista, que leva à diminuição da taxa, que ocorre a saída, a desvalorização da moeda e assim sucessivamente, tá? Então, aqui nós temos uma política fiscal expansionista com câmbio flutuante e livre mobilidade do capital, tá? Aí nós temos o modelo ISLM-BP, tá? Então, o que significa esse modelo ISLM-BP, tá? Então, o modelo IS, tá? Ele significa investment, que é igual a saving, ou seja, um investimento igual a poupança, que determina o equilíbrio desse mercado. O LM vem da sigla de Liquidity, Money Supply, ou seja, a procura por liquidez em moeda se satisfaz com a oferta de moeda, e quanto maior o produto, maior é a procura pela moeda. Tá? E o BP é a sigla de balanço de pagamento. Então, qual a conclusão desta política monetária expansionista? A política monetária expansionista para países
com câmbio flutuante e com livre movimentação de capital, apresentam bons resultados quanto à geração de produção-renda, que é o nosso caso aqui, né? Entretanto, a inflação tende a subir, gerando perda de poder aquisitivo ao longo do tempo. Infelizmente, acontece isso, né? Justamente por causa das exportações. A gente acaba tendo pouco produto no mercado interno e vai fazer com que esses produtos acabam subindo de preço. Tá? E agora, para a gente finalizar, a gente vai entrar aqui na política de rendas, né? Foco, preços administrados. Quando a gente fala política de renda, nós estamos falando justamente a política que o governo usa para que as pessoas possam ter poder de compra, poder de aquisição, que você consiga adquirir produtos. Então, preços administrados, por exemplo, derivados de petróleo, eletricidade, planos de saúde, taxa de água e de luz, tarifa do transporte público, são exemplos de setores que o governo administra os preços, tá? Justamente porque se ele não administrar esses preços, que são produtos de primeira necessidade, a tendência é sempre subir, você acaba não tendo mais renda para pagar, né? Já está difícil pagar água e luz, imagine se o governo não administrar esses preços, né? Ou seja, o governo, ele determina o preço máximo que pode ser praticado, né? Então, todas as vezes que esses produtos solicitam um aumento de preço, eles são obrigados a enviar uma série de planilhas, né, para o governo, eles são obrigados a provar por que eles estão aumentando o preço, qual a necessidade de aumentar o preço e tudo mais. Tá? Eles não podem simplesmente estar aumentando o preço a bel prazer. Eles precisam pedir para o governo que autorize o aumento desses preços. Tá? Em virtude desses preços administrados, tem uma questão que tem gerado bastante discussão no Brasil e muitos defendem que os preços devem flutuar livremente, né? O problema é quanto ao reajuste que se dá com base na inflação acumulada mais uma variação cambial. Então, falta uma percepção da inflação, né? Que ela deveria estar represada aí. E quando ela é reajustada, os preços sobem sempre acima da inflação. Então, qual é a causa de maior inflação? É o empobrecimento do custo de produção dos menos favorecidos. É a perda do poder aquisitivo. Tá? Então, tudo bem se esses preços pudessem flutuar livremente, né? Talvez a gente tivesse aí alguma coisa mais adequada. Mas como aqui tudo sobe baseado na inflação e mais na variação cambial, né? Então imagine se esses preços fossem flutuar aí livremente, né? Seria muito difícil arcar com todos esses gastos, né? Bom, será que políticas de renda e de distribuição têm sido eficazes, né? Veja que em 1994, por exemplo, nós tínhamos R$100, né? Em 2014, os R$100 virou R$22,35, né? Então, aqui nós temos uma comparação em 2005, 2010 e hoje, né? Em 2005, o que eu comprava com R$100, em 2010, o que eu comprava com R$100, e nos dias de hoje, o que eu compro com R$100. Né? E aí a gente dá uma dica para vocês, que vocês têm aqui um videozinho, né? História da inflação do Brasil. Se vocês tiverem aí um tempo, se vocês tiverem aí um espaçozinho, né? Quiserem aprender um pouquinho mais sobre a história da inflação no Brasil, vale a pena você assistir esse vídeo, tá lá no YouTube, a história da inflação no Brasil. Tá? Então, a gente termina aqui a segunda parte da nossa aula.